Então, boa tarde a todas e todos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma das vanguardas do século XX, será a primeira sobre a qual nós vamos falar nesse semestre. Nas aulas antecedentes, nós chegamos a falar da Semana de Arte de 22 no Brasil, e na outra aula, anterior a essa ainda, nós falamos sobre os antecedentes das vanguardas que nós vamos começar a ver hoje. Hoje, nós vamos tratar sobre o cubismo, uma vanguarda do século XX muito importante. Vou recuperar, lembrar alguns conteúdos da aula dos antecedentes, para que a gente possa se aclimatar nesse espaço em que vamos estudar o cubismo. Na aula passada, quando falávamos dos precedentes das vanguardas, nós vimos o impressionismo, que começou a querer experimentar os efeitos da luz em diversos momentos do dia, rompeu com uma técnica de pintura que era mais linear e passou a fazer pinceladas que requeriam uma distância para que a gente pudesse identificar a figura. Eles se encantaram com essa questão da luz e da sombra e trabalharam novas técnicas, rompendo com as técnicas clássicas que havia, né? Nós vimos também alguns artistas que precederam, né, essas vanguardas que nós vamos estudar a partir de hoje. Nós vimos Manet, que não era um impressionista, que rompeu com a questão da perspectiva e da sombra. Vimos Gauguin, que trabalhou cores fortes, com inspirações no Haiti, enfim, que quebrou a perspectiva também, que colocava tudo num plano assim, chapado, único. Vimos outro pós-impressionista, Van Gogh, muito importante, que também não reproduzia, não imitava a natureza. Esse foi o grande feito dos antecedentes, que começaram a fazer isso, dos antecedentes das vanguardas, e as vanguardas propriamente ditas que nós vamos começar a ver hoje, né? Então, os precedentes da vanguarda já romperam com aquele cânon, com aquela regra da imitação da natureza, de que a arte deveria imitar o real. Lembra, nós falamos isso na última aula, falamos que Aristóteles tinha sido um grande, enfim, pensador que sustentava isso, né, que a arte deveria imitar a vida, e esses precedentes das vanguardas do século XX, ou seja, a virada do século XIX para o XX e o próprio século XX, vão romper, né, os artistas desse período vão romper completamente com essa imitação da vida, da realidade, né, e eles vão se ocupar, ao invés de imitar, né, de criar. Eles vão criar realidades na arte. Essa é a pretensão. E o cubismo pretende exatamente isso, o cubismo que nós vamos ver hoje. Hoje, então, vamos começar compreendendo o porquê do nome cubismo, né, e o que ele pretendia artisticamente. Há várias vanguardas no século XX, cada uma tinha um propósito artístico, cada um tinha um experimento a fazer, uma proposta, enfim, inovadora em relação ao que havia nos séculos antecedentes. E o cubismo não vai querer dissolver ou não vai querer abolir a figura. Nós vimos que nos antecedentes ainda existia a figura, por exemplo, no impressionismo a gente conseguia ver a figura de longe, as pinceladas permitiam que se visse a figura humana, que se visse a natureza, os objetos pintados, então ali ainda havia figura. Nas vanguardas eu vou ter, algumas delas não vão abolir a figura, e uma especialmente vai querer abolir a figura, que vai ser o abstracionismo. Nós não vamos vê-lo hoje, mas podemos já fazer uma comparação entre a pretensão do cubismo e do abstracionismo. O abstracionismo ele vai eliminar a figura, seja de uma pessoa, seja de um objeto, seja da natureza. Não é possível no abstracionismo identificar nenhuma figura conhecida do mundo real.
É isso. E no cubismo, não. No cubismo, eles ainda vão se referir à figura, ainda vão pintar a figura, mas de uma outra forma, que a gente vai compreender aqui. Eles vão fazer um experimento que vai requerer a nossa participação mental como espectadores das obras cubistas. Então, se o abstracionismo vai abolir a figura, nós não vamos ter mais figura, vamos ter apenas traços e cores, o cubismo ele vai reformar a figura. Isso é muito importante. O cubismo vai construir uma nova forma de figura, né? E vamos entender por que isso aconteceu, né? Picasso é a pessoa mais importante, junto a outros artistas que nós vamos ver também, mas Picasso, com Braque, vai fundar, né, o cubismo. O cubismo ele surge, apesar de haver muitos espanhóis envolvidos na sua criação e desenvolvimento, ele surge na França. O cubismo é francês, o cubismo nasceu em Paris, porque naquele momento havia um caldo de cultura, um momento mesmo, né, um especial tempo em que os artistas estavam se reunindo e conversando sobre propostas artísticas inovadoras. E o que aconteceu foi que o Picasso ele visitou uma exposição de Cézanne, que era uma retrospectiva das obras de Cézanne em Paris. E se impressionou muito. Eu recordo a vocês que na última aula nós falamos que o Cézanne era um precursor do cubismo, ou seja, o Cézanne influenciou muito o cubismo. E essa foi uma pergunta de vestibular, de Enem, né, se o Cézanne estaria ligado a que movimento. Então, é importante a gente entender essa influência inicial do Cézanne no cubismo, né? Ele foi ver Picasso em Paris, né, depois que estava estudando em Paris. Depois a gente vai ver a história do Picasso, vocês vão entender que até a adolescência ele pintava um realismo perfeito, um realismo muito bem executado, e aí, a partir do final da adolescência, início da juventude, ele vai a Paris e aí começa a sofrer, né, a sentir as influências das vanguardas, na verdade, dos precursores, né, dos que vieram um pouco antes e romperam com os cânones clássicos. E aí ele vai ver essa retrospectiva de Cézanne. A gente vai ver uma obra de Cézanne aqui para vocês lembrarem como ele influenciou o cubismo. Ele vai ver Picasso em Paris, uma retrospectiva das pinturas de Cézanne, se interessa muito, né, por aquele trabalho, e ele tem contato com uma carta que o Cézanne escreve a um jovem pintor que está se formando, né, que deseja ser pintor, e o Cézanne dizia nessa carta que o jovem devesse pintar tentando imaginar em cada objeto pintado, seja na natureza, seja um objeto comum, né, ordinário, seja na figura humana, que ele tentasse encontrar ali figuras geométricas sólidas. Já vou esclarecer o que significa sólido. Vocês vão lembrar, com certeza, né? No primeiro momento, a gente pode não se localizar com esse termo sólido, mas se nós lembrarmos de geometria, enfim, das formas geométricas que, além dos traços, né, seja num círculo perfeito, num quadrado perfeito, numa forma cilíndrica, ela está toda preenchida, sem estar vazada, né, sem ter apenas os contornos, ela está toda preenchida, ela é uma figura geométrica sólida. E o Cézanne dizia a esse jovem pintor que ele tentasse, quando pintasse, encontrar essas figuras geométricas sólidas no que ele pintava. E o Picasso, e também todos os outros do movimento cubista, levaram esse conselho a sério, literalmente.
eles começaram a trabalhar figuras geométricas sólidas, né, nas suas pinturas. E isso foi feito pelo Picasso e pelos demais, porque essa solidez que o Cézanne sugeriu, das formas geométricas, permitia um certo relevo nas pinturas. Vocês se recordam que na aula passada nós falamos que a perspectiva ela foi abandonada, né? Outros estudos artísticos foram feitos de modo que eu não tinha uma sombra perfeita, eu não tinha a perspectiva com um objeto pequeno ao fundo, né? Isso tudo era imitação perfeita do real. A perspectiva era uma técnica, né? O ponto de fuga, né? Que é a técnica da perspectiva, é um procedimento próprio para a imitação perfeita do real, e não era mais isso que se queria. Então, o Picasso queria inovar em relação àqueles precedentes da vanguarda que nós vimos, né? Ele queria relevo, né? Queria volume, e aí ele levou a sério, literalmente, o conselho do Cézanne. Eu vou fazer figuras onde eu possa ali perceber formas geométricas sólidas, todas preenchidas naquelas figuras. Essa questão das formas geométricas vai ser muito importante para o cubismo, porque eles têm uma proposta muito específica. Eles diziam que o cubismo queria que os espectadores olhassem com os olhos da mente e não com os olhos do corpo. Como assim? Os olhos da mente, vamos imaginar, a nossa mente tem conceitos sobre as coisas, né? Então, por exemplo, um violino, se nós fecharmos os olhos sem vermos o violino na nossa frente, tivermos só o conceito que nós temos de um violino, com os olhos fechados, nós vamos ali pensar num objeto de madeira com uma certa forma, né? Com uma haste na frente, que tem cordas, que as cordas estão tensionadas, que há uma madeira na parte da frente disto que é o violino, com um orifício, e há madeira no fundo também, de modo que quando a corda é tocada por uma outra haste, o som, que é a propagação de onda, reverbera. Isso é mais ou menos, vamos imaginar que isso seja o conceito de violino. O que os cubistas queriam era, nós vamos inovar. Ao invés de o espectador ver com o olho do corpo, que só pode ver na perspectiva de um corpo, não pode ver o que há atrás do objeto, do lado do objeto, tem que vê-lo sempre de uma determinada posição, nós vamos fazer com que o espectador veja com o conceito do objeto que está ali pintado de um modo cubista. Isso significa o quê? Os cubistas pretendiam colocar todos os lados do objeto ao mesmo tempo, todos os dados do objeto, mas em termos de imagem, todos os lados do objeto ao mesmo tempo, na frente do espectador, de modo que o espectador visse, gente, é um violino, isso é um violino. E esse violino é visto com os olhos da mente, não com os olhos do corpo. Então, eles deram um sentido profundo ao abandono da perspectiva, né? Os olhos do corpo só conseguem ver com perspectiva. Se eu a abandono, eu posso ter uma amplitude maior sobre o que vejo sobre o objeto. Eu posso ver com os olhos da mente, através dos conceitos. E aí, se eu colocar o objeto de todos os seus lados, e isso é um elemento muito importante do cubismo, eu reconheço esse objeto. Então, vejam que ainda há a representação do objeto. O objeto ainda está lá. O espectador, aquele que está tendo a experiência com a obra de arte, reconhece aquele objeto, seja uma pessoa, seja a natureza, seja um objeto qualquer. E, por isso, os cubistas vão se servir de poucos e os mesmos objetos. Eles vão pintar sempre partituras, eles vão pintar violinos, bandolins, músicos, eles vão pintar muitos elementos de uma forma repetida, porque o espectador vai reconhecer, só que vai reconhecer a um modo cubista, vendo esse objeto com
várias faces, com vários lados, distribuídos num plano só na tela. Essa era a proposta artística do cubismo. É interessante a gente fazer uma breve recapitulação da importância da geometria na filosofia grega, por exemplo, com Platão. Por que eu estou fazendo lembrar isso? Porque as formas geométricas, na verdade, elas são mentais. E por isso que os cubistas falam de olhar com o olho da mente. Não existe na natureza um círculo perfeito. Não existe, por mais que a gente possa olhar para uma pedra redonda e falar, nossa, mas é muito perfeito. Quando nós formos medir, há milímetros que não deixa que seja perfeito. A natureza não tem essa perfeição que só a mente é capaz de fazer, juntando aqueles pontos. Nós não temos um triângulo isósceles perfeito na natureza, nós não temos algo muito aproximado, mas nós não temos um quadrado com um ângulo de 90 graus em cada canto perfeito. Essa é uma obra mental, e por isso, né, essa perfeição que existia na mente encantava o Platão. Por isso ele achava que as formas geométricas eram fundamentais para se poder pensar, para se poder utilizar a razão. E por isso Platão colocou uma frase lá na escola dele, né? Só vai entrar aqui quem seja geômetra, quem entenda de geometria. Ele achava que a matemática, a geometria, essas formas perfeitas eram, como eram objetos, né? Captados pela mente para ele, eram fundamentais para se pensar. Mas tudo isso para dizer que os cubistas contavam com a mente. Eles contavam com a participação ativa da mente do espectador da obra de arte, né? E essa é uma proposta muito inovadora, né? É uma proposta que começa a trabalhar com conceitos, né? Nós vamos ver muito lá na frente uma arte que se chama conceitual, e que vai requerer muito mais, né, da mente e dos conceitos, mas isso já começa nas vanguardas, né? A atividade mental interagindo com a obra de arte não existia antes disso, né? Agora ela é demandada, ela é requerida aqui no caso, pela obra de arte cubista. E a geometria ela é construída, né? O Kant falava isso também. A geometria é uma construção mental. E os cubistas diziam que iam construir algo ao invés de copiar. Esse era o lema deles. Nós vamos construir, nós vamos criar algo. A gente não precisa mais imitar. E vamos criar geometricamente, a partir de figuras geométricas sólidas, preenchidas. Isso vai ficar claro. E as pessoas vão reconhecer as figuras que existem ali, através da sua mente, que vai juntar aquelas informações, né? E elas vão reconhecer a figura vai se formar subjetivamente em cada espectador, né? E por isso a interpretação de cada obra vai ser subjetiva. Para a gente ter uma noção de como é essa abertura da figura, mostrando todos os lados, basta que a gente imagine um cubo de papel cartão, de papelão, de papel, um cubo que se faça dobrado, né? E aí, quando se abre o cubo inteiro, ele fica uma folha plana. É isso que eles tentavam. Aqueles com um cubo aberto, eles têm todos os lados do cubo e mostram de uma vez só, num único plano, para o espectador. Então, o cubismo vai usar um único plano, mas essa intenção, sobretudo no início do Picasso, de dar volume, de dar relevo às formas, sem usar luz e sombra e sem usar perspectiva, vai dar uma impressão de que nesse plano único existe um monte de plano sobreposto. A gente vai ver aqui nas imagens. Então, primeiro a gente está tendo um arcabouço teórico para tentar entender o que as figuras vão mostrar, e quando a gente mostrar as figuras aqui, eu acho que vocês vão ter mais facilidade de perceber todas essas características, né? Então, o cubismo pretendia que o espectador visse com o olho da mente determinada figura, que ele estava reformando no cubismo, e não com os olhos do corpo, né? Ele queria que vissem todos os lados que a perspectiva roubava.
a perspectiva não permitia que se visse o fundo de uma casa, as costas da figura que estava de frente na pintura, é isso. Então, essas formas, né, construídas do cubismo num único plano, né, vão ser a marca desse movimento. Um dos cubistas importantes, junto com Picasso, que vai ser o único francês do grupo, vai ser o Georges Braque, e ele disse que não se imita aquilo que se quer criar. Então, ele já avisa que o que eles querem fazer é uma construção, é criar algo novo e não imitar, né? Só lembrando da aula passada, né, quem estiver vendo no vídeo vai poder rever, num determinado momento a gente falou das circunstâncias que ensejaram, que permitiram que os precedentes das vanguardas acontecessem, e a gente falou numa modernidade da virada do século XIX para o XX, em que teorias eram conhecidas, isso mudava a forma das pessoas, de as pessoas pensarem, e eu lembro que falei com vocês do Einstein, né, que em 1905 apresenta a sua teoria da relatividade especial, e nessa teoria ele substitui os conceitos independentes do Newton, né, newtonianos, só um pouquinho que o Pavel vai entrar, só vou cumprimentá-lo e a gente continua daqui. Boa tarde, Pavel. Boa tarde, Pavel. Eu já comecei a aula, a gente está falando do cubismo, e eu estava falando, para você já acompanhar de onde a gente está, que algumas teorias novas, né, do início do século XX mudaram muito a forma de se pensar, e isso refletiu na forma de se executarem, né, as artes de vanguarda. Uma das teorias muito importantes para essas vanguardas foi a teoria de Einstein, em 1905, né, a teoria da relatividade especial, que mudou os conceitos de Newton, né, que há muito tempo tratava o espaço e tempo de uma forma separada, né, e o Einstein propôs que houvesse ali uma ideia de tempo e espaço como uma entidade geométrica unificada. Isso tudo mudou muito a cabeça dos artistas também, e isso impactou no cubismo, né, porque o cubismo propõe formas geométricas, né, nas obras de arte que ele formula, né? E então, com essa influência de um geometrismo muito forte, as obras de arte vão ter as seguintes características. Eu vou agora apresentar para vocês o que, de regra, é pedido nas provas de Enem como características. Vou compartilhar, não sei se eu estou... As características do cubismo. Eu vou aumentar um pouquinho, né? Eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, mas eu acho que vocês conseguem ver, né? Bom, ali nós vemos as características do cubismo. Primeiro vamos tentar explicá-las racionalmente e depois a gente vai vê-las nas obras de arte que a gente vai analisar hoje. Então, a primeira característica, como nós vimos no início da aula, da importância da geometrização para o cubismo, de tentar mentalmente identificar figuras sólidas, geométricas, em todos os objetos retratados, a primeira característica é a da geometrização das formas e dos volumes. Então, numa prova, sempre que se falar de alguma vanguarda que valorizava volumes nas figuras pintadas, podem já pensar no cubismo como uma possibilidade de resposta correta, né? Então, a primeira característica é a geometrização das formas e volumes, em que predominam linhas, retas, cubos, cilindros, provocando a sensação de uma pintura escultórica. Isso até já caiu
em prova de vestibular a expressão qual é a vanguarda que realizava uma pintura escultórica. Era o cubismo, porque ele pretendia dar esse volume através dessa geometrização das formas. Apenas Pavel, que chegou agora, né, a gente já falou um pouco antes, a solidez dessas formas geométricas diz respeito ao preenchimento. Então, eu tenho um cilindro todo pintado, todo preenchido, e não apenas os riscos que fazem a forma externa do cilindro. Isso é uma primeira característica do cubismo. A segunda característica é a simplificação e a decomposição das figuras e objetos representados. A gente vai entender até por que isso aconteceu, é uma iniciativa até do Picasso, essa simplificação, né? Porque se faz uma construção de figuras e objetos a partir de traços simples. No início do século XX, havia um certo fascínio na Europa, de um modo geral, pelas culturas orientais, pelas culturas das Américas e pela cultura africana. E o Picasso se encantou do que eles chamavam de arte primitiva, porque eram máscaras elaboradas, no caso da África, por grupamentos sociais africanos, né, tribais, e no caso ameríndio também. Ele se encanta, o Picasso se encanta por máscaras, que nós vamos ver aqui na aula, eu vou mostrar para vocês essas figuras, por máscaras africanas. E ele percebe que há traços geométricos ali, simples, retos, e ele vai buscar esses traços nas obras que ele vai produzir, né? Então, a geometrização das formas e volumes, a simplificação e decomposição das figuras por traços simples, né? A próxima característica é a ausência de profundidade e utilização de um único plano. Isso também já foi objeto de pergunta no vestibular, no Enem, né? Essa questão de ter um plano só, que parece ter vários planos irregulares, é um traço muito característico do cubismo também. Houve um abandono da perspectiva, a gente falou um pouco atrás, né? Isso já antes das vanguardas, os pintores que vimos nas aulas passadas, né? O impressionismo trabalhava mais luz e sombra, mais Manet, Gauguin, o próprio Van Gogh, todos eles abandonaram a perspectiva, né? Que era, por exemplo, a colocação de um objeto pequenininho ao fundo, dando a impressão de que ele efetivamente estava longe do espectador, porque isso era imitação da realidade. Eles não se interessam mais aqui pela imitação da realidade. A perspectiva foi abandonada. Contraste de luz e cor também, nesse momento das vanguardas, vai ser também no cubismo abandonado. Então, eu tenho um plano só e com os volumes que as figuras geométricas vão ter, porque são todas preenchidas, eu vou ter relevo e até proximidade maior da figura do espectador. Parece que ela está se projetando, né, para o lado do espectador, a gente já vai ver, né? Isso é uma característica, um plano só com a impressão de vários planos, porque não há mais perspectiva, foi abandonada. E uma quarta característica que nós vamos ver, que é própria da terceira fase do cubismo, é a utilização de colagem. Isso é realmente uma inovação muito grande, de colagem de objetos físicos na pintura, né? No canvas pintado, na tela. E são objetos como jornal, recorte de revista, pedaços de corda, enfim. E a gente vai entender por que fazem, qual é o sentido dessas colagens. Eles disseram há pouco, como eu falei, o Braque disse que não tinha interesse em imitar mais, tinha interesse em construir, em inventar. A arte ia criar uma realidade, e esse ponto é importante. A arte cria ali, naquele momento, uma realidade. Ela parou de imitar a realidade em que nós vivemos. Ela está criando, naquele momento, uma realidade. Quando eu colo algum objeto que é da minha vida real, eu, Luciana, que estou aqui, né,
falando, eu vejo aqui uma lapiseira, enfim, e se eu colo essa lapiseira na tela pintada, eu estou dando um dado da realidade do espectador, né? O espectador percebe que está colado ali algo que é do seu mundo que foi colado ali. Então, isso traz uma ambiguidade, um pensamento sobre a ambiguidade da realidade, ou do real. Eu tenho um dado do real do espectador, que é um objeto colado na tela, e tenho a realidade que o pintor está construindo ao pintar a tela. Então, esse confronto entre o real do espectador e o real da obra de arte cria uma certa ambiguidade sobre o conceito do real, que era uma proposta que eles tinham, que é bastante interessante. Mas isso vai estar forte na terceira fase, e a gente já vai reconhecer. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Eu acho que eu consigo. Isso, para vocês verem melhor. Porque a gente vai começar a falar dos pintores. Esse que aparece na tela. Deixa eu aumentar. Esse que aparece na tela é o Picasso, né? A figura talvez mais conhecida e muito importante do cubismo. Ele foi um dos primeiros artistas financeiramente bem-sucedidos, né? Da arte moderna, né? Das vanguardas. Ele conseguiu em vida ter sucesso financeiro vendendo as suas obras, e vamos entender um pouquinho da história dele. Antes da gente falar, eu vou só falar que são 4 os cubistas mais importantes, né, historicamente mais importantes. O Picasso, né, que é uma estrela do cubismo, o Georges Braque, que é um único francês desse grupo de cubistas que, com o Picasso, funda o cubismo. Nós temos o Juan Gris, que é um madrilenho, né, um pintor espanhol de Madrid, que tem esse nome, a gente vai ver que é um pseudônimo, não é o nome dele mesmo, né, Juan Gris, e Maria Blanchard, que teve uma amizade profunda com Juan Gris até o final da sua vida, e que também foi uma cubista bem importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Picasso, que já caiu em provas do Enem mais de uma vez, né? Por isso é tão importante a gente falar dele e de algumas obras mais importantes. E eu volto a dizer, eu disse na aula passada, nossa intenção não é que vocês passem a conhecer profundamente a história da arte, ou entender as complexidades que às vezes aparecem no estudo da arte, da história da arte, mas que, ouvindo a aula, quem vai fazer engenharia, matemática, matérias um pouco distantes da arte, possa lembrar, né, que na aula a gente comentou sobre determinada obra de Picasso, e eu lembrei da professora Luciana falando isso, e isso pode me ajudar a ganhar mais um ponto aqui no vestibular. Eu não sou especialista nessa aula, mas lembrando da conversa que nós temos, isso pode me guiar para uma tentativa de resposta correta, pelo menos. Essa é a intenção. Então, vamos falar um pouquinho sobre Picasso, muito pedido, quando se trata, né, de arte em provas do Enem, né? Pode ser que caia, passa 2, 4, 5 anos, cai ele de novo. O Picasso, ele nasceu em Málaga, né, uma cidade espanhola da região da Andaluzia, e ele, como eu já falei aqui no começo da aula, ele estudou desde muito cedo pintura, e ele foi um pintor até a adolescência dele realista, e ele pintava muitíssimo bem. Eu vou retomar aqui uma questão da aula passada, sobre a qual, enfim, nós falamos um pouco. Vocês se lembram que na aula passada eu estava mostrando estampas japonesas e ali aparecia uma falta de perspectiva nos desenhos. E eu cheguei a falar, olha, até houve quem falasse que os japoneses não sabiam, em determinado momento, fazer perspectiva. Isso não é verdade. Há estudos que apontam no sentido de que eles escolheram não fazer a perspectiva, que na arte eles não queriam essa técnica da perspectiva. Mas tudo isso para dizer o quê? Para dizer que Picasso pintava, imitava, fazia uma pintura
realista, né, de imitação da realidade, muitíssimo boa, né? Ele sabia pintar perfeitamente com a imitação, mas ele não quis isso, porque no final da adolescência, com 19 anos, ele vai para Paris para entrar em contato com as novas, né, com os novos pensamentos artísticos para estudar, e aí ele finalmente vai encontrar outras pessoas com quem ele vai fundar o cubismo. Quando ele vai para Paris, imediatamente, ele não funda o cubismo, nem pensa no cubismo, ele começa a fazer uma pintura mais próxima do que os expressionistas vão gostar, né? De um estilo mais expressionista, que é outra vanguarda que nós vamos estudar aqui em aula própria, né? Mas logo em seguida, mais alguém quer entrar? Vou parar um pouquinho, a Yanitza. Logo em seguida, ele abandona esse estilo parecido com os expressionistas, né? Yanitza, estamos aqui falando do Picasso, quando ele vai para Paris e começa a abandonar o estilo realista, ele vai fazer um estilo parecido com os expressionistas, e aí ele pinta gente de rua, né? Os expressionistas gostavam muito dessa, pintar umas coisas decadentes, né? Pessoas em situação de rua, marginais, mendigos, ou gente de circo, e ele pintou essas pessoas todas num estilo próximo do expressionista, mas aí ele começa, como eu falei um pouquinho antes aqui, a estudar arte primitiva, né? Lembrem que no início do século XX havia uma moda que gostava de coisas orientais, que gostava de coisas das Américas, havia um exotismo que cativava os europeus, né? E o Picasso estudou arte primitiva das Américas e da África. E ele estudou aquela produção artística de tribos africanas, de máscaras, né? Aquelas máscaras compridas, e ele via nas máscaras também esses traços simples e retos e geométricos, como Cézanne já havia sugerido, né, que se fizesse. E aí ele começa a gostar de construir a figura a partir de traços simples, né? Como nós falamos que era uma das características, né? Nós vamos ver que vai haver um momento, uma fase do cubismo em que essas máscaras vão ser imitadas, essas máscaras africanas, ameríndias, vão ser imitadas. Eu digo, na pintura, né? Vai aparecer uma máscara ali no meio de um rosto humano, né? No conjunto de rostos humanos, e, enfim, essa era a proposta dele. E ele criou com o Georges Braque, que era o único francês do grupo, o cubismo e os princípios do cubismo, né? E, nesses princípios, havia um uso moderado das cores, nada muito colorido. A gente vai ver na aula própria do fauvismo o que é muito colorido. Eles gostam de muitas cores, e por isso até vão ser chamados de selvagens. Fauve, em francês, é selvagem, né? Os fauvistas vão ser influenciados pelo Matisse, lembra aquele do cachorro vermelho da última aula? E os cubistas não, eles estão preocupados com a forma e não com a cor. Por isso a cor não é tão importante. Por isso a cor é quase um monocromático em algum período, a gente vai ver. Eles querem a forma, as formas geométricas sólidas que estão por trás de todos os objetos, na verdade, que estão na nossa mente, né? Mas que reconhecemos por meio da nossa mente nos objetos, né? Como a gente falou no começo da aula. Para quem está chegando agora, é só olhar o começo da aula que a gente compreende esse olhar da mente, essa figura sólida encontrada pela mente nos objetos. Essa é a proposta do cubismo, né? E, então, o uso moderado das cores, essa sobreposição de planos num só plano, a gente viu que foi uma das características do cubismo, isso, né? E que faziam com que a pintura parecesse que está se movendo na direção do espectador, né? Era um experimento interessante que eles queriam fazer, né? Essa característica estrutural, escultural, né, das figuras, né,
parecendo que tem volume, que vem para a direção do espectador, e a geometrização das formas. Esses eram os princípios que o Picasso, com o Braque, criaram. Vamos ver agora umas obras importantes do Picasso, porque elas podem cair numa prova, e vocês podem ter a lembrança de já tê-las visto aqui na aula. Essa obra, Três Músicos, mostra essa falta de abundância de cores que a gente está dizendo, né? Sobre a qual a gente está falando. Mostra a geometrização, mostra as figuras geométricas completamente preenchidas, com cores sólidas, né? Essas características que nós já vimos. Vamos ver outra pintura. Olhem aqui, essa pintura chama Jaqueline, é uma das mulheres que ele... Jaqueline de Mãos Cruzadas, né, de um período mais tardio, de 54, mas aqui ainda tenho o cubismo. Eu tenho as formas geométricas, eu tenho formas sólidas, e eu tenho um jogo de volume que faz com que partes pareçam mais próximas do espectador do que outras partes, né? E outra obra muito importante, sobre a qual vou falar um pouquinho mais, é esta, que é Guernica, né? Já caiu no vestibular, nós vamos, no final da aula, fazer uma questão sobre, que caiu no Enem, sobre Guernica, né? Sobre história da arte, mas precisamos entender um pouquinho sobre a história de Guernica. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho, para vocês terem uma dimensão melhor da obra. Guernica é o nome de uma cidade mais para cima da Espanha, ao norte, e ela foi bombardeada numa guerra civil que ocorreu na Espanha, que contrapunha duas forças, uma força republicana, né, que era progressista e que se aliou a socialistas, anarquistas, por conveniência, porque eram as únicas forças contrárias aos monarquistas e os nacionalistas, né? Franco, o general Franco, estava do lado dos nacionalistas e dos monarquistas, mas ao final ele próprio fez uma ditadura, né? Não restabeleceu monarquia. E um fator muito importante que essa obra registra é que, na Guerra Civil Espanhola, houve uma certa antecipação de bombardeios aéreos que ocorreriam um pouco mais tarde com a Segunda Guerra Mundial. Reparem que essa obra é de 37, né? Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E o general Franco, que estava do lado dos nacionalistas, conseguiu auxílio para diversos bombardeios aéreos, né, contra os opositores, da Alemanha nazista e dos italianos, dos fascistas, né? E Guernica era uma cidade pequena e até pouco importante para a geopolítica dessa guerra civil, nem era tão relevante, mas ninguém esperava um bombardeio lá, e foi uma espécie de afirmação de poder, né, dos franquistas, né, dos nacionalistas que estavam contra os republicanos. E, com a ajuda nazi, com a ajuda dos alemães, né, houve um bombardeio aéreo tremendo, terrível, destruidor dessa pequena cidade que não esperava. Tudo bem, não há problema, Yanitza. Não há problema, pode sair, se precisar. Então, voltando, ninguém esperava que Guernica fosse ser bombardeada como foi. E houve uma destruição brutal da cidade pequena, animais e pessoas, enfim. Esse bombardeio de pessoas civis era uma certa novidade, né? A gente não tinha a Segunda Guerra ainda, mas vocês lembram que a Primeira Guerra foi uma guerra de trincheiras, né? Os soldados se deslocavam para as trincheiras. Não havia bombardeio aéreo de locais civis, né? E o que aconteceu foi muita destruição, enfim. E esse painel é enorme. Esse painel é enorme, está no Museu do Prado, né, atualmente.
o Picasso pintou esse painel, mas não ficou na Espanha. O Picasso disse que só voltaria, esse painel só voltaria para a Espanha depois que o franquismo caísse. O franquismo só caiu em 1970 e alguma coisa, né, na década de 70. E terminou voltando esta obra de arte para a Espanha em 1981. Né? Mas o que ela mostra? Primeiro, nós temos poucos tons. Né? É um clássico do cubismo. Temos quase uma pintura monocromática. Nós temos preto, cinza e branco, só. Nós temos traços muito retos de algumas figuras, né? Nós temos traços geométricos, né? Temos pinturas sólidas de algumas figuras, e há uma dramaticidade forte. Nós temos todos os rostos humanos em espanto ou desespero. Todos os rostos humanos pintados, né, estão em fisionomia de espanto ou de desespero, os animais também, né, estão gritando na figura, então há uma carga emocional muito grande nessa pintura. Né? Então, eu tenho formas geométricas, eu tenho volumes sólidos, eu tenho monocromático, que a gente vai ver que não usar muitas cores. Lembrem, por que não usa muitas cores? Porque valoriza a forma geométrica, né, numa prova. O cubismo gostava muito de usar as cores? Não é verdade. Por quê? Porque ele preferia, para valorizar as formas geométricas, não utilizar muitos tons de cores, né, nem cores muito vivas, né, como regra. Essas são 3 obras muito importantes, né, do cubismo, e agora vamos falar do outro grande criador do cubismo, que foi o francês Georges Braque, né? Ele nasce na França, né, em Argenteuil, e ele tem influência de Cézanne também. Isso é muito importante da gente guardar para uma prova de Enem. O Cézanne, a gente já vai ver, né? A gente já vai ver uma pintura do Cézanne e vai entender por que ele teve influência sobre o cubismo, né? Ele teve influência, o Braque, né, de Cézanne, mas o pai dele tinha uma fábrica de tintas. Então, no primeiro momento, antes dele ser cubista mesmo, ele colocou bastante cores nas obras dele, né? Até que ele se muda para Paris, em 1889, né? Expõe lá as suas obras e, um tempo depois, quase 10 anos depois, conhece Picasso. E aí eles ficam intensamente se contactando, intensamente convivendo entre si, e juntos formam o cubismo com os mesmos princípios do cubismo, né? Ele se foca muito em naturezas mortas. Naturezas mortas são esses objetos parados, geralmente comida ou qualquer mesa com alguns objetos, livros, né? São objetos parados, congelados, por isso chama natureza morta, e pinturas figurativistas sempre no estilo cubista. Vamos ver, então, essa aqui é a foto dele, vou mostrar. Esse é o Georges Braque. E agora as obras importantes dele. Olha só, essa obra dele que se chama Casas em L'Estaque. L'Estaque é uma cidade, e essas aqui são casas. Né? Reparem como tem volume, reparem como tem relevo, e reparem que eu não tenho um plano específico da frente, outro plano atrás, não. É um plano com planos desordenados, né? É um plano só, mas que com uma certa bagunça, uma certa desordenação desses planos, mas muito volume nas figuras geométricas, né? Todas preenchidas, relevo, a sensação de que tem uma parte em relevo mais próxima da gente, né? Essa obra dele é importante. Outras obras, essa bem da segunda fase do cubismo, o nome dessa obra é Garrafa e Peixes. A gente consegue ver aqui à esquerda, né, uma garrafa,
E tem vários peixes que a gente vai descobrindo. Deixa eu ver se eu consigo mexer lá para vocês verem o meu cursor. Mas três peixes eu consigo ver, né? Pelo menos 3 ou 4 peixes aqui, dentro dessa figura, né? Então, lembra que eu falei que eles decompõem, colocam pedaços, a outra parte está na sua cabeça, é o olho da mente que vai formar essa figura. E como eles se preocupam com as formas, com a solidez das formas geométricas, né, o volume das formas geométricas, eles não têm muitas cores, olha, é quase monocromático. É um tom de cinza, marrom terroso, no máximo um ocre, um ferrugem, e não sai disso, né? São os tons de cores dessa... A gente vai ver fase a fase, não se preocupem, que a gente vai conseguir reconhecer. Essa é outra mulher com bandolim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Mulher com bandolim, né? Olha, quase monocromático também. Reparem que tem uma mão num bandolim aqui na parte de baixo, no centro, na parte de baixo da figura, tem um bandolim com uma mão tocando. E uma figura roliça, redonda, do lado esquerdo, que é um pedaço de uma mulher. Então, o resto, quem faz é a nossa cabeça, a nossa mente, né? Era essa experiência que eles queriam. Então, essas são 3 obras importantes dele. E agora vamos falar do terceiro integrante desse grupo, né, de cubistas, que foi o Juan Gris. Eu falei que esse é um pseudônimo dele, não era o nome verdadeiro dele. Né? Ele era de Madrid, ele foi para Paris também, né? Todos se encontraram em Paris. Né? Ele foi estudar em Paris e morou num prédio onde tinha muitos artistas e todo mundo se encontrava, o tal edifício Batien-Lavoie. E ele lá encontrou Picasso e o Braque, e juntos ele começou também a pintar obras cubistas. Né? Ele também teve influência de Cézanne. Cézanne é fundamental para o cubismo. A gente já vai ver uma obra de Cézanne, vocês vão entender por quê. Né? Porque a forma geométrica está lá. Os cubistas colocaram isso no paroxismo, no máximo. Mas em Cézanne já temos um volume, uma forma geométrica. Né? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês lembrarem como é que o Cézanne pintava. Então, ele também pintava os mesmos objetos. Lembra que eu falei no início da aula que eles costumavam pintar os mesmos objetos para que o espectador facilmente reconhecesse esses objetos, porque eles queriam que fossem reconhecidos, só que no olho da mente. Né? Um pedaço do objeto, um lado do objeto, né? E o resto se arrumando, se formando na mente, porque era o conceito mental que iria identificar o objeto. Né? Ele, então, apresenta, em 1919, né, suas primeiras obras, né, seguindo o cubismo analítico. Eu já vou explicar o que é o cubismo analítico e por que tem o nome de analítico, que vai ser fácil lembrar. Tá? Aqui eu já estou explicando. Figuras únicas, esse material eu vou deixar para vocês também, né, que apresenta um resumo de tudo que foi falado na aula, com as figuras, para vocês se localizarem. Né? O cubismo analítico, ele tinha figuras únicas, né, e com uma cor monocromática. O que é analítico, a gente já vai ver isso, o que é analítico é sempre sobre uma única coisa. Quando eu coloco 2 coisas diferentes juntas, eu somo 2 coisas distintas, eu faço uma síntese. A síntese é a união dos diferentes. A análise é a decomposição, a partição, né? A observação detida, né? Minuciosa de uma única coisa. Então, o cubismo analítico vai falar sobre um único tom, né? Uma única cor em vários tons, monocromático, né? Um único objeto sendo pensado, uma cena única sendo pintada ali. Enfim, sem misturas de material, então é um material só que é a tela, né? Lembrem, então, o analítico por isso, né? Eu vou retornar a isso daqui a pouquinho. Muito depois, né, o Juan Gris, ele começa a dar um pouco mais de cor, porque ele passa a ser influenciado pelo Matisse, lembram?
que era um precursor das vanguardas, que fez aquelas mulheres do Haiti, desculpa, esse é Gauguin, Matisse é do Fauvismo, que nós vamos ver ainda, perdão, mas que também prossegue com as cores do Gauguin, com as cores fortes do Gauguin, né? E Matisse é lindíssimo, até hoje decoradores adoram Matisse, porque tem tons fortes, né? Mas ele bebe, né? Ele se influencia pelo Gauguin, pelas haitianas do Gauguin, pelo cachorro vermelho do Gauguin, e o Matisse faz o fauvismo, que nós vamos ver numa aula própria. Mas, então, o Juan Brice, nesse momento, todos conversavam com todos, né? Era uma quantidade imensa de artistas pensando ao mesmo tempo, né? E pensando ao mesmo tempo e se conversando, e ele, no final, termina sendo influenciado também pelo Matisse, colocando mais cores, né, no cubismo dele. A gente vai ver uma imagem aqui disso. Vamos ver, então, esse é o Juan Gris, é o espanhol de Madrid, e algumas obras importantes. Esse aqui é o retrato de Picasso que ele fez, na forma cubista. Reparem quantas cores tem aqui, né? No máximo duas, um bege e azul, né? Um marrom no máximo, né? E formas geométricas, tem uma paleta nessa imagem, e nessa paleta tem um pinguinho de cor, amarelo, azul, vermelho e preto, mas o tom é muito uniforme, né, da pintura, e muito geométrico, e tem volume, o braço dele tem volume, está preenchido, né, tem relevo, bem ao estilo cubista. Aqui tem duas, vamos falar primeiro da pintura da esquerda, que é a guitarra na mesa, e aqui a gente vê também partitura, lembra que ele e muitos cubistas, né, ele e vários cubistas sempre repetiam os objetos, né, pintados na natureza morta, ali, parados, congelados. O violão, o bandoneon, não, bandoneon, meu Deus, ia falar cítara, mas vai aparecer aqui depois, eu vou lembrar, é aquele redondo, de cordas também, aquele instrumento redondo, me falta agora. A partitura, enfim, ele tem um pouco mais de cor, mas ele tem os mesmos princípios de geometrização, de solidez e dos mesmos objetos para que nós possamos reconhecer esses objetos na mente. E aqui, o Arlequim com guitarra mostra essa influência do Matisse, das cores vibrantes, né, do fauvismo, esse vermelho, esse abóbora, e isso foi uma particularidade do Juan Gris, né, essa incorporação de cores fortes em determinado momento na pintura dele. E a próxima integrante, né, importante do grupo dos cubistas foi a Maria Blanchard, que é essa senhora aqui, dessa foto. E a Maria Blanchard, ela é espanhola também, né? Só o Braque era francês. Ela é espanhola e foi estudar pintura em Paris, e lá teve contato com os cubistas, né? Ela nasceu com umas problemas físicos, né? Umas deformidades físicas na coluna, enfim, ela andava de um jeito específico por conta dessa condição, e nessa época, né, no início do século, era algo muito pouco compreendido, né, a diferença era pouco compreendida, ela sofria muito com isso, e voltou-se para a pintura e para as artes também como reflexo dessa dificuldade por conta desses problemas físicos no mundo, né? E ela, então, passa a pintar, vai a Paris, né, faz a sua formação, recebe até uma bolsa para ter essa formação, e em Paris ela descobre a pintura cubista e se aproxima do Juan Gris, madrilenho, né, e se tornam muito próximos até o final da vida, né, e essas são as obras
da Maria Blanchard, que são importantes e mostram algumas das coisas que nós já falamos aqui. Essa primeira, né, que se chama O Monograma, aqui o nome não está junto, mas na apostila de vocês vai estar certinho. Se chama Um Monograma, né? Um monograma MGB, provavelmente pode ser o nome dela, Maria alguma coisa Blanchard. Tem colagem, tem a tal técnica da colagem. Lembrem que quando eu tenho uma colagem, eu coloco outro elemento distinto da tela da pintura e da tinta. E aí eu faço uma síntese, né? um compósito. Eu faço uma junção de dois elementos diferentes. Né? Então, essa fase vai se chamar sintética. Aquela fase que só tem um tom de cor, só que nos seus subtons, né? Uma só cena e um objeto, é chamada de analítica, porque não mistura objetos, não mistura cores, e essa aqui vai ser a sintética. E aqui nós continuamos a ver a geometrização dos traços, está bem clara, preenchimento de formas geométricas, e a tal colagem, ela colou um pedaço de jornal. Esse L provavelmente alguma coisa, né, um artigo de algum jornal. Né? Uma outra obra dela, também com traços muito definidos do cubismo, é uma Natureza Morta Cubista, tem esse nome, Natureza Morta Cubista, de 17, né? É esse que está à esquerda, com poucos tons sólidos também, sem degradê, formas geométricas, enfim, é bem típico do cubismo. E essa última aqui, mulher com guitarra. Lembra que eu falei guitarra no português é violão, né? O violão, o bandolim, eu acho que é bandolim, um nome que eu esqueci há pouco. O bandolim, o violino, são temas recorrentes do cubismo. Por quê? Porque o espectador já reconhecia, entre as obras de arte cubistas, esse instrumento de corda. E isso ajudava, essa repetição ajudava essa formação de conceito mental do que era aquilo, e isso completava mentalmente a figura que estava sendo pintada. Né? Então, a mulher, em vários, com pedaços distribuídos, né, dela própria, da pele dela distribuídos, remetendo ao que eu falei no início da aula, de ângulos que nós não conseguimos ver quando temos a perspectiva, e com o abandono da perspectiva, no cubismo eles quiseram mostrar todos os ângulos, ou ângulos que não se conseguiam ver. Né? Então, esse é o sentido de ter pedaços da mulher. Isso acontece também com Picasso, em outras pinturas, em locais que não parecem ser exatamente o corpo dela, né? Porque está desdobrada a figura, está desdobrada essa figura. Agora nós vamos falar das fases do cubismo. Né? O cubismo teve 3 fases, e isso pode ser pedido eventualmente no Enem. Né? O cubismo teve quantas fases? Quais eram as fases do cubismo? Aí várias respostas em múltipla escolha. A primeira fase, né, faz a gente lembrar do que a gente falou do Picasso, que ele se encantou com as máscaras ameríndias e africanas, e aquela influência inicial do Cézanne, que foi quem falou que na pintura o pintor deveria encontrar as formas geométricas sólidas que existem em cada figura que ele vai pintar, né? Então, essa primeira fase é chamada pré-analítica, porque ela vem antes da fase analítica. A fase analítica é de uma cor só, né, com vários subtons, de um objeto só a ser pintado, né? Ou fase cezanista. Cezanne foi tão importante para o cubismo que deu o nome da primeira fase do cubismo, né? Cezanista ou cezaniana, ou pré-analítica, que existe antes da fase analítica. Nessa fase aqui, então, eu vou ter uma geometrização de formas realistas, eu vou ter geometrização de corpos, basicamente, e vou ter as tais máscaras ameríndias ou máscaras africanas, né? Pelas quais o Picasso se encantou quando ele foi estudar a arte primitivista, né?
primitiva, desculpe, primitiva. Então, vamos rememorar a pintura do Cézanne para vocês entenderem por que ele influenciou tanto os cubistas. Essa aqui é uma obra do Cézanne, nós vimos na aula passada, mas reparem como é menos claro aqui, né? Os cubistas são mais literais quando fazem as formas geométricas sólidas, mas a gente já consegue ver árvores em blocos verdes, nós conseguimos ver casas em blocos cor de laranja, né? Algo parecido até com o que o Braque fez naquela pintura que nós examinamos na aula passada. Por isso, o Cézanne foi um precursor, foi um influenciador importante. O nome da pintura é o Monte Saint-Victoire, da primeira fase do cubismo. Vamos ver agora as máscaras de que eu falei. Olha lá. As máscaras africanas e as figuras que o Picasso pintou com base nessas máscaras, né? E, vamos assim, se aproximando dessas máscaras. Reparem, do lado esquerdo, eu tenho um nariz longuíssimo, retíssimo, olhos também com uma forma muito geométrica, né, de semicírculos, assim, um rosto oval com uma ponta triangular. Tudo isso é muito geométrico e simples, e reto, e enfim, essa simplicidade, essa retidão dos traços, essa geometria que ele encontra ali também influenciou muitíssimo as pinturas do Picasso. Eu vou mostrar aqui outras. Reparem, né? Na esquerda, eu tenho um rosto de um quadro famosíssimo, que já foi objeto de prova do Enem, chamado Les Demoiselles. A gente vai ver esse quadro aqui daqui a pouco. Nós vamos ver. E ele aqui faz algo muito parecido com essa máscara que está ao lado, né? No mesmo quadro, ele pinta algo parecido com outra máscara africana que está ao lado, para a gente fazer a comparação. Abaixo aqui, outra máscara que inspirou outro rosto pintado por ele, as máscaras que inspiraram esse outro rosto de homem que ele pintou. E aqui abaixo, um conjunto grande de máscaras africanas, né? De onde o Picasso tira a inspiração nessa primeira fase do cubismo. Então, essa foi a primeira fase. Vamos lembrar sempre, Cézanne foi fundamental, por isso o nome dessa primeira fase pode ser cesariana, cesanina, enfim. Vendo Cézanne e tendo sido perguntado sobre que fase há uma chance grande, muito grande, de ser a primeira fase, né? Porque ele inspira o princípio do cubismo. E essas máscaras africanas da arte primitiva de que falei a vocês, né? Lembram que nós falamos há pouco dessa característica do cubismo ter um plano só, mas as formas geométricas, elas são tão volumosas, no sentido de preenchidas, que nos dá a impressão de que um está na frente do outro e se projeta mais para a direção do espectador. Essa é uma característica muito forte do cubismo e vai estar presente nessa obra importantíssima chamada As Meninas de Avignon, Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, feita por Picasso, vou mostrar para vocês, e que já caiu no Enem do Brasil. Exatamente essa pintura. Reparem as máscaras africanas nessa pintura, né? A gente aqui consegue ver 3, né? Uma à esquerda lá em cima, uma à direita lá em cima e uma à direita no centro da pintura, né? Nós temos corpos geometrizados, como a gente tinha falado, uma sensação também de que os corpos estão todos virados para frente, se observar a perspectiva, e com isso a gente consegue ver mais de um lado de um determinado corpo, né, que a gente poderia, se a perspectiva fosse aplicada, como numa imagem aberta na tela, essa era uma das características, né? E esses planos, né, que parecem estar sobrepostos. Tem um plano só, mas esse volume que ele dá, as formas geometrizadas, parece que bota uma figura
na frente da outra, e aí dá essa impressão de vários planos, embora só haja um plano só. Vamos, então, agora passar um pouquinho para a segunda fase. A segunda fase é a fase analítica ou fase hermética, fechada. Vou botar aqui, vou tentar diminuir para vocês poderem ver. Deixa eu ver. Desculpa, é só uma mensagem. Não tem problema, o Barrido não consegue. Mas depois ele pega que a gente vai colocar no grupo, né? Essa aula gravada. Eu vou diminuir para vocês terem a dimensão total da obra. Deixa eu ver aqui. Acho que agora dá. Essa é a fase analítica. Recordem que quando eu falei de análise, eu falo de uma única coisa que é fragmentada em várias partes para ser compreendida, né? Mas sempre uma coisa só. A análise importa uma única coisa, e não algo diferente que é somado. A síntese vai importar a soma de diferentes. Na análise, eu só tenho um igual, a mesma coisa, né? Essa fase é fechada, a fase hermética, porque eu tenho poucas cores, eu tenho mais ou menos os mesmos tons próximos, né? É quase uma cor só em vários sombreados ou em várias nuances. E por que disso? Né? Por que nessa fase hermética eu tenho tão pouca cor? Porque a forma é mais importante do que a cor. Numa prova, isso deve ser gravado por vocês. A cor é menos importante do que a forma. Eles querem dar destaque às formas geométricas preenchidas, sólidas. E em algumas obras, essa é a menina com bandolim, em algumas obras, a figura é tão decomposta, aberta, desdobrada, que fica até difícil a gente identificar, mas a mente identifica, eles apostam nisso, os cubistas apostam que a gente consegue. Mas vocês veem uma fragmentação grande da figura, né? Muito grande. Essa fragmentação da figura vai se tornar, em outro movimento, né, uma dissolução. Lá no abstracionismo, sobre o qual a gente vai falar numa aula própria, tem uma fragmentação tão grande da figura que ela se dissolve, não existe mais figura, só existe a cor e a forma, né? A cor e a forma. Aqui eu dou uma importância muito grande à forma, menos a cor, mas eu ainda tenho a figura. Ela está muito fragmentada, mas eu consigo, por uma atividade mental, reconhecer essa figura de uma mulher tocando um bandolim, né? Um bandolim. Essa é outra obra, né? Esse é de Braque, desse período hermético, um período fechado, hermético, analítico. Eu tenho um tom de cor só, né? Uma cor só com vários sombreados, né? Não sombra de luz, mas o efeito mesmo de volume que eles têm que dar para poder haver esse relevo, essa impressão de relevo das figuras, que faz, aqui nessa pintura, faz parecer que o violino está mais perto de nós do que a ânfora, o jarro, que está parecendo estar mais atrás, né? Mas tudo isso pelo volume. Ele não usa perspectiva, eles só usam volume, né? Volume e geometria. E eles fazem uma experiência muito bem sucedida, né? E aí parece que eu tenho vários planos, lembrem disso, vários planos um em cima do outro, planos meio incertos, você não sabe, afinal de contas, qual é o plano aqui, porque tem uma coisa que parece na frente, a outra parece estar atrás, mas logo ali tem uma coisa que parece estar mais na frente também. É um plano, mas com uma aparência de ter vários planos concomitantes, né? É uma característica do cubismo. Então, essa foi a segunda fase, e agora a gente vai falar da última fase, que é a tal fase da mistura, fase sintética, ou seja, a fase do cubismo sintético. E já vou mostrar uma pintura do cubismo sintético, né? Repare, eu havia falado que no cubismo sintético eu misturava, inclusive, materiais, né? Os materiais eram
eram misturados aqui, nessa obra do Picasso, de 1912, Natureza Morta, com Cadeira de Palha. Ele coloca uma corda real em volta e cola um assento de palha, né? Na verdade, ele faz uma pintura sobre um assento de palha e vai colocando canvas em cima, mas há uma colagem. Aqui a gente tem um material real na frente do espectador, a gente tem a corda, a gente tem a palha trançada, né? Uma palha trançada, e nós temos o canvas também, da pintura, né? A tela da pintura, com colagens de letra, aqui eu tenho mais cores, nessa fase sintética, mas lembrem, o que eles querem aqui é trazer a questão, né, até filosófica, da ambiguidade do real. Eles querem aqui afirmar que o que eles fazem não é imitação do real, eles criam uma realidade. No começo da aula a gente falou sobre isso. Eu tenho uma corda que é da realidade do espectador, portanto é real, é da realidade do espectador que está na obra. Eu tenho um assento de palha, né, um pedaço de assento de palha visível ali, que é da realidade do espectador. Ele vê que aquilo é palha, ele vê que é real, que não é uma pintura. E tenho também uma pintura misturada, que o espectador fala, nossa, essa parte aqui foi inventada, essa parte aqui é pintada. E nisso eu tenho a reflexão sobre a ambiguidade do real. A pintura não mais quer imitar o real, quer criar uma realidade própria. A realidade própria da pintura e o real, que não vai ser imitado, é esse real do mundo do espectador que está na obra, que é a palha e a corda. Eu tenho ali um confronto, né, um conflito de dois reais que existem igualmente. O real da vida nossa, de tudo que está na minha frente, né, e o real criado na obra pintada. Okay? Então, essa é a característica dessa terceira fase cubista, a fase sintética. Nessa fase, temos essa outra obra aqui, que mostra também a utilização de tecido de estofamento de cadeiras, de poltronas, né? de sofás. E temos aqui, olhem lá, um violão, né? Uma guitarra ali, temos a haste da guitarra com aquelas barrinhas que ficam na haste da guitarra, temos um jornal, ou seja, eu tenho um real do mundo partilhado por todo mundo e pelo espectador, e temos um real pintado pelo Picasso na obra. Então, é uma mistura de reais. E os dois existem, porque eles afirmam que há uma realidade que eles inventam na arte, né? Esse é um ponto cubista importante. Vamos ver agora, já nos encaminhando para o final da aula, quando nós vamos fazer 3 exercícios de vestibular, né? Com tudo que nós vimos, eu tenho certeza que todos vão saber a resposta, porque vimos todos esses pontos nessa aula. Vamos falar também de artistas brasileiros que foram influenciados pelo cubismo. E temos 2. Isso até já foi perguntado muito tempo atrás, sobre a influência de uma determinada vanguarda europeia sobre o artista tal que, por acaso, no caso, é a Tarsila do Amaral. Quem são esses 2 artistas? São a Tarsila do Amaral e o Vicente do Rego Monteiro. A Tarsila do Amaral é essa da foto, eu vou tentar aumentar para vocês identificarem a fisionomia dela. Essa é a Tarsila do Amaral. Ela foi importantíssima no movimento da Semana de 22, embora ela não estivesse na Semana de 22, na aula da Semana de 22 do Brasil, a gente falou que ela estava fora, mas há desdobramentos dessa Semana de 22 modernista. E quando ela volta, né, ela, que era companheira de Oswald de Andrade, continua no movimento modernista, ela continua ilustrando os livros dele,
e fazendo pinturas, ela é muito, muito, muito importante, né? Na arte brasileira modernista, e teve influência dos princípios cubistas nas suas obras. Isso quer dizer que a Tarsila era cubista? Não, não. Se uma pergunta de prova colocar a questão se Tarsila do Amaral era cubista, a resposta é não. Ela não era cubista. Lembrem-se que os modernistas, eles queriam receber, deglutir, digerir e criar outra coisa bem brasileira, com a identidade nossa brasileira. Esse era o propósito, né? E até ela participou de um movimento antropofágico, a gente mencionou na aula de semana de 22, que significava, numa alusão aos indígenas brasileiros que praticavam antropofagia, né? Em rituais, eles comiam os inimigos para incorporar neles a coragem dos inimigos e as virtudes que os inimigos tivessem. Eles fazem, no Brasil, lá, depois da semana de 22, como um desdobramento, né? Bem mais tarde, mas como um desdobramento da semana de 22, o manifesto, né? Um movimento artístico chamado de antropofagia, dizendo nós bebemos e comemos tudo que a Europa nos dá de influências artísticas, mas a gente produz as nossas próprias obras de arte, enfim, objetos de arte, o que seja. Então, Tarsila do Amaral não é cubista. Tarsila do Amaral teve influência de princípios cubistas que foram formas geométricas, a falta de perspectiva, e ela tem uma diversidade maior das cores, que era própria da terceira fase, lembra? Que misturava já objetos. Ali eu tenho mais cores no cubismo, né? E vamos ver, então, uma obra, duas, na verdade, dela, para vocês verificarem as formas geométricas. Então, aqui eu tenho uma árvore, deixa eu colocar um pouquinho maior para vocês poderem ver. Essa obra dela, essa pintura chama-se São Paulo, 1924. Eu tenho uma copa de árvore absolutamente circular e preenchida e sólida, né? Eu tenho postes de energia cilíndricos e sólidos, no sentido de que não são vazados, eu tenho vários outros cilindros, eu tenho um canteiro de jardim ovalado, preenchido, enfim. Então, eu tenho essas influências cubistas na obra da Tarsila. Aqui abaixo, outra obra dela, chamada O Mamoeiro, salvo engano. Já vou confirmar para vocês, está aqui. O Mamoeiro, de 25. E aqui também eu tenho copas de árvores perfeitamente ovais ou circulares, cilindros que são essa ponte, enfim. Então, há uma influência da geometrização e do volume e da solidez das formas geométricas, mas ela tem muito mais cores, né? Embora a terceira fase do cubismo também tivesse um pouco mais de cores pela mistura de elementos usados nessa terceira fase. O próximo artista brasileiro influenciado pelo cubismo é um pernambucano que foi estudar em Paris quando o cubismo estava no auge, né? O nome dele é Vicente do Rego Monteiro, conhecido muitas vezes como Rego Monteiro, e a temática dele é religiosa, e as obras têm ângulos e linhas retas, e o tom monocromático, ocre e terroso, próprios do que havia no cubismo, mas ele também não é um cubista, né? Ele, o Rego Monteiro, ele não é um cubista. Deixa eu ver se eu aumento a imagem deles para vocês verem. É esse que foi para Paris no auge, né? Do sucesso, do sucesso de uma ascensão, né, do cubismo, né, de um falar sobre o cubismo, e ele sofreu a influência cubista, mas ele não era um cubista, como Tarsila do Amaral também não era cubista. Mas a gente vê aqui, olha, nessa obra dele, chama-se Deposição, que é o momento que Jesus Cristo desce da cruz, né? Alguns chamam descendimento,
outros chamam Descida da Cruz, outros chamam Deposição. Ela também é conhecida como Pietà, essa obra dele de 66. Reparem, quantas décadas passadas, né? E ele continuou fiel à geometrização das formas, à solidez, o preenchimento total das formas e os tons monocromáticos ali, né? Próximos, pouca diversidade de cores, né? Esses são os dois brasileiros que tiveram fortes influências do cubismo, embora não fossem cubistas. Agora, então, vamos fazer nossos... Deixa eu diminuir para a gente poder ver a questão melhor. Vamos fazer os exercícios de vestibular com os temas que nós visitamos hoje na aula. Então, em 2011, foi pedida essa questão aqui no Enem. Eu tenho... eu vou aumentar, né? Vocês não estão conseguindo ler só vendo o vídeo. Vou deixar assim, para poder vocês verem todas as possibilidades, as alternativas. Eu tenho aqui Guernica, sobre a qual nós falamos um pouquinho, né? Da carga emocional, dramática que ela tinha, dos traços cubistas, da geometrização da forma. Ela, evidentemente, não é uma imitação da realidade, né? Os corpos não são iguais, então ela não é uma fotografia, nem uma reprografia do que aconteceu, né? Mas é uma, enfim, imagem que rompe com perspectiva, rompe com sombra e luz, todas as características do cubismo. Monocromática, você só tem preto, branco e cinza, se tiver um cinza amarronzado é muito. Então, eu tenho uma obra cubista, né? De 37, e a pergunta é: o pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. A questão não fala isso, mas eu dou essa informação. O Picasso não queria, e ele viveu muito tempo, ele não queria que a obra voltasse para a Espanha enquanto Franco fosse o ditador. E como na década de 70, a ditadura franquista acabou, depois disso ela pôde voltar, e ela voltou, e ela ficou nos Estados Unidos até poder voltar em 81 para o Museu do Prado, em Madrid, né, na Espanha. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo primeira opção, painel ideográfico. O que é um painel ideográfico? É um painel que não é reprográfico, não é a identidade da realidade, não reproduz a realidade. Ele traz uma imagem que é produzida, né? Não é uma imagem real, né? É uma imagem que é uma ideia, ideográfico. Ele é monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento. Lembrem disso. Lembrem quando a gente falou que a figura é desdobrada para vermos ao mesmo tempo vários lados. E aqui, não exatamente só o espaço que é desdobrado. Reparem na questão do espaço-tempo também. Não é só o espaço que é desdobrado para a gente ver as costas de uma pessoa, ou o lado de uma pessoa, ao mesmo tempo que a gente vê a face. Aqui também eu tenho o mesmo evento acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. O evento que aconteceu mentalmente, o conceito do ataque de Guernica, tem todos esses ataques, todas essas pessoas mortas. Então, tem um desdobramento do evento numa única imagem. Uma única imagem me dá a informação, me dá o conceito do que foi
o ataque a Guernica. Várias pessoas em vários lugares morrendo ao mesmo tempo. Esses lugares não eram um ao lado do outro exatamente, embora toda a cidade tenha sido praticamente destruída, mas aqui ele está mostrando no mesmo espaço toda a destruição que ocorreu em toda parte, né? E essa era a tal imagem mental que os cubistas pretendiam, né? O desdobramento pelo conceito da coisa, né? Da imagem do que está representado. Renunciando à realidade, reparem, a realidade, essa realidade pode ser a realidade copiada, né? Renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Ela pode ser verdadeira? Por enquanto pode. É um painel ideográfico? Não é reprográfico. Não é uma cópia, não é uma fotografia, não é uma pintura naturalista que retratou fielmente as figuras mortas naquele dia, né? Com perspectiva não é. É monocromático? Enfoca várias dimensões de um evento? Enfoca. Renuncia à realidade? Renuncia à realidade no sentido de imitação. Então, sim, renuncia à realidade no sentido de imitação. Eu não estou imitando os corpos, eu estou fazendo uma imagem do que aconteceu. Estou criando uma imagem do que aconteceu. Colocando-se num plano frontal ao espectador, verdade. Está tudo num plano só, lembra? Tudo num plano só, o cubismo. B. Os elementos plásticos aqui dessa obra cubista estão identificados pelo horror da guerra na forma fotográfica. Vocês veem uma fotografia aqui, é tudo idêntico ao que aconteceu? Não, isso já está errado, não é fotográfico. Ninguém quer imitar a realidade. Né? Nas vanguardas, ninguém quer imitar a realidade. Essa já estaria cortada por aqui. Mas vamos continuar para a gente ter certeza que não é ela. Né? A gente já tem, mas para ver as outras coisas erradas que possam ter aqui. Ou até certas, mas que pela forma fotográfica já não pode permitir a escolha dessa alternativa. Com o uso da perspectiva clássica. Nossa, a gente viu, não tem mais perspectiva clássica até antes da vanguarda. Nos predecessores da vanguarda não tem mais perspectiva clássica. Né? Nos pós-impressionistas, no Van Gogh, no Gauguin, não tem perspectiva clássica, no Manet não tem, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. É a única coisa correta, envolve de fato o espectador nesse exemplo brutal de crueldade, mas não usa perspectiva clássica. O cubismo abandonou a perspectiva clássica em favor da geometrização com volume preenchido das formas geométricas, né? Com pouca variedade de cores, e não tem forma fotográfica. B está errada. C, o uso das formas geométricas no mesmo plano, isso estaria certo. Isso estaria certo, mas eles vão misturar com coisas erradas, e por isso é que vai ser excluída essa possibilidade. O uso das formas geométricas no mesmo plano, poderia estar certo, sem emoção e expressão. Isso não é verdade. A gente vê completa emoção. A gente tem uma fisionomia de perplexidade, espanto e dor, e terror, de vários rostos aqui pintados, né, de terror. Então, a emoção e a expressão, sim. Então, está errada essa resposta. Despreocupado com o volume. Cubismo não pode ser despreocupado com o volume. Cubismo é volume, porque não tem perspectiva, eles têm que fazer a sensação de planos múltiplos no mesmo plano através do volume da forma geométrica sólida, preenchida. A perspectiva e a sensação escultórica. Sensação escultórica é verdadeiro. O cubismo tem sensação escultórica, né? Mas não tem perspectiva. Então, há vários erros nesse C, alguns acertos, mas os erros não permitem a escolha do C. Vamos ver a D. O esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade. Guernica foi um manifesto. Esse quadro é um manifesto, né? Um manifesto contra a barbárie produtora da dor humana. Então, não pode ser minimizando a dor humana a serviço da objetividade. De jeito nenhum, essa parte está errada. Observada pelo uso do claro escuro. Né?
Não há aqui uma questão de luminosidade sombra, né? Eles também não estão preocupados tanto com contraste, as cores são poucas. Mas o mais importante aqui é que não há minimização da dor humana. Isso já retira a hipótese como resposta. Não pode ser esta. Letra E. O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Forma fotográfica já tira. Não é uma forma fotográfica. A vanguarda não faz fotografia. A fotografia libertou as vanguardas para fazerem arte de uma outra forma, para fazerem propostas artísticas diferentes, para criarem realidades pela arte, ou colocarem questões, né, ao espectador, convidarem o espectador a participar daquela experiência de arte, né? Então, a A é a resposta correta, tá bem? É a que está com tudo certo. Vamos, então, olhar a próxima, de 2012. Olha, reparem, Picasso caiu em 2011, no Enem, em 2012, 2 anos seguidos de Picasso. Vou começar aqui, depois a gente bota o quadro. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela... Né? Então, é a primeira fase do cubismo. Vamos lembrar, né, desse quadro que a gente viu, com as máscaras africanas, 3 máscaras africanas aqui, ó, 1, 2, 3 máscaras africanas, os corpos em posições que não são de perspectiva, né? Em planos que parecem se sobrepor, porque uma pessoa parece estar muito mais embaixo do que a outra, ou está muito mais acima do que a outra, a gente não sabe qual é o chão. Então, eu tenho um plano com a percepção de que há vários planos ao mesmo tempo, isso é uma característica do cubismo, e vamos ver, então, quais as possibilidades. Vamos ver a pergunta novamente. Essa nova tendência, né, do cubismo se caracteriza pela... Vamos lá. O cubismo se caracteriza por pintura de modelos em planos irregulares? Possivelmente. Essa está correta. Lembra? É um plano, mas tem vários planos sobrepostos. Aí parece, não sabe onde é o chão, né, da pintura, onde é a mesa, onde é a base, não tem. Né? São planos irregulares, isso está correto. B, mulher como temática central da obra? Não, tem pintura cubista que é natureza morta, que é um bandolim, que é uma guitarra, que são músicos, homens, como a gente viu, então não pode ser. Mulher não é temática central da obra, não é desta obra, é do movimento, né? E mesmo nesta obra, não é a mulher exatamente que é a temática central, mas as formas, né? Os traços do rosto, as formas geométricas, é isso que eles querem falar. C, cena representada por vários modelos? Né? Não é isso que importa. Não importa a quantidade de modelos, né? O que marca o cubismo nessa obra, qual é o traço de cubismo nessa obra, são os planos irregulares. Oposição de tons claros e escuros também não é do interesse do cubismo tratar de cor, lembram disso? Pode até ter um momento que tenha mais cores, mas o foco do cubismo nunca é a cor, é a forma, é a geometrização da forma com as formas geométricas sólidas, né, por trás das figuras, ou nas figuras. Nudez explorada como objeto de arte? Também não. Então, a única afirmação correta a respeito do movimento cubista apresentado nesta obra, o traço cubista apresentado nessa obra, é que a pintura de modelos é feita em planos irregulares, porque o cubismo apresenta planos irregulares nas obras, né, nas telas. E terceira pergunta, já um pouco mais recente, né, de 2018,
uma universidade de São Paulo. Vamos lá. Eles falam de uma vanguarda que a gente não sabe qual é ainda. A gente vai ter que identificar pela figura. Por isso, nas aulas da gente, a gente traz figuras para vocês se aclimatarem, se familiarizarem com essas figuras, né? Terem mais chance de acertar, porque viram as figuras na aula. Então, aqui é uma pergunta. Eles querem saber de que vanguarda se trata, né? Tal vanguarda rompeu... acho que vocês não estão conseguindo ver o comecinho. Depois eu abaixo, para todo mundo poder ler. Tal vanguarda rompeu radicalmente com a ideia de arte como imitação da natureza, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Mas poderiam ser várias, porque as vanguardas todas romperam com a imitação. Então, até aqui a gente não sabe qual é a vanguarda, né? Prevalecente na pintura europeia desde a Renascença. Seus principais adeptos abandonaram as noções tradicionais de perspectiva. Olha, vários outros também abandonaram, né? Mas o cubismo também abandonou. Tentando representar solidez e volume. Pronto. A única vanguarda que vai tratar de solidez e volume numa superfície bidimensional é o cubismo, né? Especificamente da geometrização das formas, né? Solidez no sentido de preenchimento. Não é só o contorno da forma geométrica. Tentando representar solidez e volume numa superfície bidimensional. Na arte contemporânea, muitas pessoas vão tratar também, vão colocar questões a partir de blocos sólidos, de volumes, mas vai ser diferente. E eles serão contemporâneos, não vão ser vanguarda. Das vanguardas, a única que trata de solidez e volume das vanguardas do século XX é o cubismo. Então, a gente aqui já se aproxima do cubismo, né? Numa superfície bidimensional, né? Sem converter pela ilusão a tela plana num espaço pictórico tridimensional. O que é converter a tela plana num espaço tridimensional? É usar a técnica da perspectiva. É a técnica da perspectiva que faz a gente achar que um papel está trazendo uma imagem tridimensional. É a técnica do ponto de fuga. Eles não usam perspectiva. Eles, pelo contrário, eles abandonam a perspectiva e fazem duas iniciativas que têm relação com a perspectiva. Primeiro, eles desdobram a figura toda, como se fosse uma caixa de cubo, um cubo em caixa aberto. Você pode ver tudo ao mesmo tempo, então você não precisa da perspectiva. A perspectiva impedia de ver tudo ao mesmo tempo, então eles estão anti-perspectiva, nesse sentido, eles desdobram a imagem e você vê tudo ao mesmo tempo, o que a perspectiva não permite, né? Agora até esqueci o que eu ia falar, mas enfim, era isso, eles desdobram a figura e você não precisa da perspectiva. Né? Se eu me lembrar da outra consideração, eu falo enquanto a gente está vendo o exercício. Né? Então, um espaço pictórico tridimensional é um espaço que tem perspectiva. Eles não querem a perspectiva. Ah, sim, lembrei. Eles vão substituir, né, a falta de profundidade que os outros pintores dessa época colocaram nas obras deles, porque não queriam perspectiva, fizeram tudo plano, chapado, plano. E aí, o que os cubistas fizeram? Primeiro, não quero perspectiva, vou desdobrar a imagem que a gente vê tudo sem precisar esconder parte da pessoa com perspectiva. Mas eu vou dar volume, e dando volume eu dou relevo, e aí eu consigo mexer um pouco com os planos sem fazer perspectiva. Outra inovação que eles fazem, que tem alguma relação com a perspectiva abandonada por eles, né? Ou seja, eles abandonaram e acrescentaram, abandonaram a perspectiva para acrescentar volume e relevo, tá bem? Múltiplos aspectos do objeto eram figurados simultaneamente. Agora aí a gente já sabe. Múltiplos aspectos do objeto aparecem
então aparece o dorso de uma mulher, e a frente de uma mulher, e o braço de uma mulher, o lado do braço, que a gente não poderia ver na perspectiva, né? No caso de Guernica, todos os acontecimentos ao mesmo tempo, enfim, tempo e espaço são temas tocados pelo cubismo, né? Essa mudança, lembra da teoria da relatividade especial de Einstein, mexeu com a forma dos cubistas verem o mundo, e eles queriam expressar isso para as pessoas, né? Nas suas obras. Então, é claro que isso aqui já é o cubismo, né? Múltiplos aspectos do objeto figurados simultaneamente, as formas visíveis eram analisadas e transformadas em planos geométricos, ou seja, as formas eram as formas visíveis, ou seja, o real na pintura era transformado em planos geométricos que eram recompostos segundo vários pontos de vista simultâneos, ou seja, frente, trás, lado. Tal vanguarda era e se dizia realista. Mas como realista? Lembrem da colagem. Lembra do confronto do real com real. Mas qual real? O real da pintura e o real do espectador. Lembram disso? Da ambiguidade do real. Por isso que ela dizia que ela era realista. Ela dizia que a realidade que ela criava também era realidade. Diferente, mas era uma realidade. Então, ela dizia que era realista, mas era a realidade construída. A realidade construída. Os cubistas construíam ali uma realidade na arte. Tal vanguarda era e se dizia realista, mas tratava-se de um realismo conceitual e não ótico. O que a gente vê era o real que o espectador vê, que eles colavam lá, né, na terceira fase. E o que eles constroem como real é o que eles pintam, né? E eles queriam que, com o olho da mente, né, o espectador interagisse com a obra dele, enfim. Esse foi um verbete retirado do dicionário Oxford de arte. E aí eles colocaram verbete para a pessoa identificar na prova qual era o movimento. E aí eles não dizem o nome, eles só botam as pinturas para você marcar A, B, C, D ou E. Eu vou começar pela última, porque a gente já viu na aula que a primeira é uma obra cubista e vai ser a resposta. Vamos só ver os outros, quem são, para a gente ter uma noção de quando a gente vai falar deles. E aqui embaixo trata de um surrealista, um pintor surrealista chamado... Surrealista nada, desculpa, surrealista do lado. Trata-se de um pintor fauvista, que trata de cores, é o Henri Matisse, né? Henri Matisse. Aqui a tela não está nem muito colorida, mas tem o nome dele embaixo, então na prova vocês vão lembrar que o Matisse era o fauvista das cores intensas, que bebeu muito, se influenciou muito pelo Gauguin, né? Que era um predecessor do fauvismo. Então, Matisse era do fauvismo, era um colorido, enfim, era um movimento de vanguarda que valorizava cores intensas, o abóbora, o amarelo, etc. Ao lado, sim, este é um surrealista, é o René Magritte, surrealista como... meu Deus, aquele que me faltou. Meu Deus, que tem... Já vou... Que tinha um bigodinho assim, agora me deu um branco, e já falo para vocês que tinha uma musa, que aquele pintava... já vou achar. Salvador Dalí. Estava na ponta da língua, espanhol, que teve grande influência pela psicanálise, o nome não me saía de jeito nenhum. Mas do surrealismo, do qual fazia parte o Salvador Dalí, que tinha uma musa que ele sempre pintava, teve uma grande influência da psicanálise freudiana e tal. Tá? No 3, eu tenho um pop art aqui, né? É uma pintura de Roy Lichtenstein, e a pop art é uma arte contemporânea, nem vanguarda é.
pop art é um movimento do qual o Orwell, né, daquela obra do Sabão Brilho, a gente vai ver isso, a gente vai tratar dele. Então, pop art é contemporânea, nos 60, já está fora dessas vanguardas, né? E pop art porque lembra desenho em quadrinho, cultura de massa, tá bem? Então, não é vanguarda. Esse aqui, que é o Munch, o Eduard Munch, AB, ele é um expressionista, a gente ainda vai falar dos expressionistas, né? Eles tratam muito de emoção, tem traços muito específicos. A gente falou que no começo, da juventude do Picasso, ele pintava uma coisa parecida com os expressionistas, a gente vai tratar deles. Então, o expressionismo não tem essas características que a gente viu, que são do cubismo. Então, o correto é essa imagem que está associada ao cubismo, que é feita, que é da autoria do Picasso, que são as senhoras de Avignon, que a gente estudou na aula, né? E que tem todas essas características pedidas. Então, a resposta correta é A, né? É uma questão difícil, porque não fala dos movimentos, traz as imagens, mas dá uma facilidade. Se a gente lembrar que o autor pertencia a determinado movimento, e se a gente conseguir identificar que o movimento era o cubista, a gente consegue chegar lá, né? Quando a gente for ver o fauvismo, a gente vai falar de Matisse, quando a gente vir o expressionismo, vai falar do Munch, né? No surrealismo, vai falar do Dalí, do Salvador Dalí e do Magritte, né? Então, isso ajudaria nessa questão, tá bom? Então, a resposta correta é A, eu deixo aqui embaixo, para quem for fazer, né, depois de um tempo dessa aula, dali a meses, for rever a aula, a gente pode fazer o exercício novamente, vão estar as respostas ali. E finalizamos nossa aula aqui. Eu pergunto se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma colocação, se vocês ficaram precisando de algum esclarecimento ainda no final das nossas considerações. Pavel, se quiser se manifestar ou fazer alguma pergunta, pode fazer. Se não quiser também, fica à vontade. Muito obrigado pela aula, é isso muito interessante. Eu gosto de cultura, arte. Que Para mim, bom, que ótimo. sim, sim, eu gosto de cantar, ouvir alguma coisa. E Que ótimo. esse curso, não curso, cursinho, porque é um Sim, pouco pequeno, assim, sim, para preparar para fazer exame, né? sim. Isso é uma oportunidade para conhecer a cultura do Brasil, algumas coisas, porque eu estou aprendendo português Sim, quase 8 meses e para mim, já está muito bem. sim, muito interessante. E algumas palavras eu não entendo e porque eu agora precisa aprender português mais, mas eu entendo o contexto, eu entendo sobre classificação, não, como isso falar, etapa do cubismo, isso Sim, muito, sim. sim, isso muito interessante. E esse tipo de questões não Uhum, é muito difícil para mim, porque eu entendo o contexto. Sim. ótimo. E, Pavel, nas próximas aulas, como o curso é mesmo para imigrantes, você pode colocar no chat a palavra que você não entendeu, mesmo que escrita, o que você entender da palavra pode escrever, ou mesmo me interromper. Uhum, Luciana, com licença, que palavra você disse? E aí eu dou sinônimos da uhum, palavra uhum. até você compreender, e aí você vai conhecer mais uma palavra em português. Não, Tá bem? muito obrigado, porque você Nada, está é uma alegria. explicando muita, como você falar, como detalhe. Lá tem Com uma detalhe. questões, sim, Sim, uma questões, e você explicando, essa palavra significa, está falando sobre isso, 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 e muito bom para mim. que ótimo, que ótimo. Mas Uhum. sinta-se à vontade para interromper e pedir, Luciana, essa palavra eu não compreendi. Que outra forma você poderia falar?
E eu falo até mais de uma, várias, para você ver sinônimos e já incorporar. E pode ajudar outras pessoas também, né? Porque podem também não compreender uma ou outra palavra. Há muitas pessoas que estão aprendendo português como você. Obrigado, muito obrigado. Eu que Para mim isso é agradeço. muito importante. Muito obrigada, Pavel. Tudo de bom para você. Até a próxima aula, com o nosso próximo tema, que vai ser o fovismo. Tá bom, Tá bem? combinado. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Pronto. Parar a gravação. Pronto.